Hoje, vou explicar uma série americana de ficção científica chamada Under the Dome. Spoilers à frente. Atenção e cuidado. A premissa da história passa-se numa cidade suburbana chamada Chestermere. À primeira vista, parece um sítio normal, mas o que acontece a seguir vai chocar esta pequena cidade pacata. Na cena de abertura, somos apresentados a um não local chamado Bob. Ele está na floresta a enterrar o cadáver de um homem. A testa ferida de Bob sugere que ele se envolveu numa luta com o homem morto, mas a causa do assassínio é desconhecida. À tarde, Bob está a afastar-se da cidade quando se depara com o carro do xerife. Isso deixa nervoso que desvia ainda mais a sua atenção da estrada. Quando finalmente perde os policias, algumas vacas bloqueiam o caminho. Bob desvia o carro e aterra num campo com vacas. O seu veículo dá uma volta, mas ele sai ileso. Passam alguns segundos e a cidade é ser atingida por um terremoto. As pessoas ficam em estado de choque quando o chão treme violentamente. Então, de repente, algo cai do céu em frente a Bob, e tudo fica silencioso. Uma vaca cai no chão depois de ter sido cortada ao meio pela substância que caiu do céu. Bob investiga e descobre que se trata de uma parede invisível. Era tão afiado que até cortava as casas em que tocava. Um adolescente chamado Joe vem ter com a Bob para saber se ele está bem. Também ele fica igualmente surpreendido com a estranha parede invisível. De seguida, o xerife e a delegada Linda são informados de que o fornecimento de energia a toda a cidade foi cortada. As linhas telefônicas estão mortas e a internet também não funciona. É como se todas as ligações por satélite se tivessem perdido ao mesmo tempo. Depois, um avião que sobrevoa a cidade embate na barreira invisível, confirmando que se trata efetivamente de uma cúpula e não de uma parede. A explosão que se segue faz com que as pessoas entrem em pânico. Na estação de rádio, um DJ chamado Fi e a sua assistente Dodi estão a tentar estabelecer uma ligação no exterior. Estão confusos porque são os únicos que estão no ar neste momento. Fi vê o lado positivo da situação porque isso significa que a sua audiência vai subir. Um caminhão de bombeiros vem do outro lado da cúpula, mas Bob para antes que se despenhe. A polícia chega e investiga a parede, mas a sua existência está para além da sua compreensão. O vereador da cidade, Big Jim, também chega na mesma altura, mas está tão confuso como os outros. O grupo é informado de que todas as estradas que conduzem à cidade estão fechadas, o que está a causar vários acidentes. Para evitar mais acidentes, terão de emitir um aviso de emergência imediatamente. Noutro local, dois jovens chamados Junior e Andy estão a desfrutar de uma manhã romântica juntos. Andy é também a irmã mais velha de Joe, que trabalha como enfermeira voluntária. No calor do momento, Júnior confessa que está apaixonado por Andy. O seu coração parte-se quando ela diz que não sente o mesmo. Começam uma discussão que termina quando Andy lhe dá uma bofetada espontânea e se vai embora. Uma família de 3 pessoas, as mães Caroline e Alice e a filha Nori também estão de visita à cidade para trabalhar. Planeiam partir o mais depressa possível, sem se aperceberem da cúpula que cobre a cidade. Outra figura notável de Chestermere é uma repórter de investigação chamada Julia. Numa manhã, ela é chamada por uma mulher para relatar uma atividade suspeita. A mulher viu 6 tanques de propano serem abastecidos na reserva da cidade esta semana. É demasiado estoque para combustível, que ela pensa estar a ser recolhido para outro fim. Julia promete investigar o assunto, mas não lhe dá grande importância. O vereador, Big Jim, vai à estação de rádio e anuncia o estado de emergência à população. Caroline ouve, mas pensa que se trata de uma espécie de anúncio. Segundos antes de estarem prestes a embater na cúpula, um carro do outro lado faz-se sentir. A família está a salvo, mas Nori tem uma convulsão nesse momento. Quando está inconsciente, diz qualquer coisa sobre uma estrela cor-de-rosa. É imediatamente levada para o hospital, que está cheio de sobreviventes dos acidentes que estão a acontecer na cidade. Julia e Bob também estão no hospital para ver o marido dela. Julia descobre que o marido nunca trabalha aos domingos e que lhe tem andado a mentir. Lá fora, Bob encontra a Andy e conversa com ela sobre cigarros. Junior vê-os juntos e fica cheio de ciúmes. Com o tempo, o seu amor por Andy transformou-se numa obsessão, e vê-la com outro homem despoleta algo dentro dele. Por esta altura,
as fronteiras da cidade estão a ser vigiadas pelos militares. Vários cientistas e especialistas tentam descobrir o que poderá ter causado o estranho fenômeno, mas ninguém tem respostas. Algumas horas mais tarde, Big Jim encontra o xerife e pergunta-lhe sobre o propano. Falam vagamente sobre tudo o que fizeram para salvar a cidade. É evidente que é claro que eles sabem algo sobre a cúpula, mas evitam falar sobre o assunto. Barbie devia estar na cidade apenas por um dia e não tem onde ficar. À noite, Júnior aproxima-se dele e inicia uma conversa que acaba por se transformar numa ameaça. Barbie fica confusa com o que ele fez de errado, mas o tumulto é interrompido quando Julia interfere. Noutro local, os adolescentes estão a festejar, ignorando o estado de emergência. Doe conhece um rapaz da sua idade e os dois conversam sobre a situação. De repente, ele tem um ataque e diz qualquer coisa sobre as estrelas cor-de-rosa, tal como Nori fez anteriormente. A sua irmã Andy está em casa quando Junior entra em casa e rapta. Ele leva-a para o antigo abrigo do pai e diz que sabe o que se está a passar. É então revelado que o seu pai é Big Jim. Ele sempre foi paranoico em relação à segurança deles e foi por isso que construiu o abrigo. Entretanto, Julia leva Barbie para sua casa e deixa passar a noite. Tudo corre bem, até ele ver a fotografia do marido dela e perceber que é o homem que ele matou naquela manhã. Linda e o xerife estão a fazer uma patrulha quando o pacemaker do xerife rebenta e mata-o. No processo, um flashback da manhã mostra-nos que Barbie estava na cidade para se encontrar com o marido de Julia e falar com ele sobre algum tipo de pagamento. Joe está com o seu amigo Ben, que o ajudou quando teve um ataque na noite passada. O Ben pergunta-lhe o que queria dizer com a estrela cor-de-rosa, mas Joe não se lembra de ter dito nada depois de ter caído no chão. Na estação de rádio, Dodie consegue ligar-se às pessoas fora da cúpula usando um dispositivo especial. Ela consegue ouvir os soldados a falar uns com os outros, mas não consegue falar com eles. Até agora, até os soldados estão confusos sobre o que é a coisa invisível. No restaurante da cidade, Big Jim está a tomar o pequeno almoço quando Linda chega e Linda informa da morte do xerife. Eles correm imediatamente para o agente funerário da cidade, Lester. No bunker, Andy tenta chamar alguém, mas não consegue. Quando Junior chega, acorrentá-a a uma cama. Ele pensa que a rejeição de Andy e o aparecimento da cúpula estão de alguma forma relacionados, e que, quando a cúpula desaparecer, ela voltará ao seu estado normal. Este comentário é prova suficiente dos seus problemas de saúde mental. O agente funerário Lester era amigo do xerife e fica chocado ao saber da sua morte. Mas quando Linda não está por perto, ele e Big Jim revelam que sabem algo sobre a importação de propano que aconteceu no mês passado. Eles, juntamente com o xerife, estavam a esconder um segredo da cidade. A morte do xerife confirma que ele não vai contar a ninguém sobre o seu envolvimento, o que é uma boa notícia para eles. Mais tarde nesse dia, Linda entra na esquadra da polícia e vê Big Jim à procura de algo no gabinete do xerife. Ao ser questionado, Jim diz que veio dar uma vista de olhos no seu testamento e Linda acredita nele. Na realidade, ele estava lá para encontrar papelada sobre a importação de propano que poderia colocar ele e Lester em apuros. Ele acha que os papéis estão na casa do xerife e obriga Lester a ir buscá-los. Noutro local, Julia vai à torre de rádio e descobre que podem ouvir os soldados a falar fora da cúpula. Através do aparelho, descobrem que as pessoas estão a tentar escavar debaixo da cúpula, mas não conseguem. Julia transmite a notícia à cidade através do rádio. A informação faz com que as pessoas entrem em pânico, o que, por sua vez, as torna irracionais. Joe e Ben estão perto da fronteira a observar os cientistas lá fora fazer o seu trabalho. Eles estão a tentar ver se a água tem algum efeito na cúpula. Não chegam a nenhuma conclusão definitiva, mas Joe descobre que a cúpula funciona como uma peneira muito grossa. Mais tarde, nesse dia, Barbie vai à cabana para procurar o seu colar. Encontrou, mas Junior vê-o logo a seguir. Ele chama-lhe a atenção por ter dormido com Andy. Barbie percebe que o tipo está a delirar, mas não consegue fazer com que ele se vá embora. Eles entram numa luta e Barbie vence-o facilmente. Depois disso, vemos Lester a invadir a casa do xerife para procurar os documentos sobre a importação de propano. Ele encontra-os debaixo de uma gaveta e pegar-lhes fogo, mas o plano sai pela culatra quando as chamas se espalham e tomam conta de toda a casa.
Em breve, várias pessoas juntam-se à volta da casa, mas sem a ajuda de um caminhão de bombeiros. É quase impossível. Se deixarem a casa arder, a temperatura dentro da cúpula aumentará e acabará por matar toda a gente. Toda a gente. A Barbie lidera as pessoas que dão as mãos para levar água à casa. Linda ouve a voz de Lester e corre para dentro para o salvar. Ela arrasta-o para fora do local antes de o entregar aos paramédicos. Mesmo depois de 1 hora tentar apagar o fogo, ele só se espalha mais. Depois, Jim chega com uma pá carregadora e acaba finalmente com a confusão. Enquanto os civis cansados se juntam, um dos policiais chamado Paul perde a cabeça. Afirma que nunca conseguirão sair desta situação e receia que comecem a matar-se uns aos outros. Em breve, dispara um tiro para o ar que faz ricochete na cúpula e atinge que faz ricochete na cúpula e atinge um colega. Este morre logo a seguir e Paul é preso. Quando escurece, Joe e os seus amigos vão patinar. É abordado por Nori, que quer recarregar o telemóvel. O telemóvel, ele leva para sua casa, que é um dos sítios, que tem um gerador. Entretanto, Linda leva Paul para a cadeia enquanto uma multidão critica o sistema policial e protesta. A porta da esquadra. Sistema policial e protesta a porta da esquadra. Jim acalma-os, pedindo-lhes que se ajudem uns aos outros na hora da necessidade. Depois de ser trancado, Paul entra em paragem cardíaca. Linda corre imediatamente para ele, só para descobrir que ele está a fingir. Ele aproveita a oportunidade para empurrar para o lado e foge depois de a trancar. No bunker, Junior aproxima-se novamente de Andy. Ela percebe-se de que precisa de manipular para deixar em liberdade. Por isso, conta-lhe sobre o túnel fechado, onde costumavam ir quando eram miúdos. A cúpula pode não funcionar no túnel, o que significa que eles podem ir lá para fora. Andy espera que ele a liberte agora que ela o está a ajudar, mas Junior quer ir ao túnel sozinho. Jim vai à esquadra da polícia e encontra Linda presa em vez de Paul. Ele deixa sair e descobrem que Paul saiu com uma espingarda e balas. Linda começa imediatamente a procurar o criminoso, sabendo que ele deve estar na selva, onde vai frequentemente caçar. Entretanto, Jim organiza uma equipe de busca. Caroline está no restaurante preocupada com Nori. Ela passou a noite em casa de Joe sem avisar as suas mães. Jim chega ao restaurante e pede às pessoas que se juntem ao grupo de busca de Paul. Também pede a Bob que se junte a Alice, uma vez que ele foi um bom líder quando a casa estava a arder. Chegam à selva, onde Bob mostra os seus conhecimentos e revela que já foi militar. Junior está a caminho do túnel quando Julia repara nele. Ela pergunta-lhe onde é que ele vai com a mochila, mas ele responde-lhe nervoso, o que a deixa desconfiada. Ela segue-o e chega ao túnel. Joe e Nori estão a tomar o pequeno almoço em casa de Joe. Ele está nervoso, porque nunca tinha estado sozinho com uma rapariga antes disto. Nori, por outro lado, é confiante e espirituosa. Enquanto conversam, Ben traz mais 2 raparigas para carregarem os telemóveis. Ele quer usar o gerador para as impressionar, sem saber que se trata de um bem importante. Joe tende a as deixar entrar com relutância. No bosque, o grupo de busca encontra Paul, que dispara sobre um tipo na sua perna. Um segundo homem fica a tomar conta dele, enquanto Jim e Bob correm atrás de Paul. Nos túneis, Junior chega ao fim e descobre que a cúpula também o atravessa. Ele aproxima-se demasiado da parede, o que faz com que a lanterna rebente como o pacemaker do xerife. Julia aparece para o avisar, mas ele não fica contente por ela o ter seguido. Junior perde a cabeça e começa a esmurrar a parede invisível, até que Julia o impede. Sentam-se para conversar e descansar um pouco. Julia conta-lhe que está presa no seu péssimo trabalho como jornalista por causa de um erro que cometeu no passado. Enquanto conversam, Junior revela que as suas nódoas negras foram causadas pela Barbie. Ele pede-lhe que se afaste do rapaz, fazendo que Barbie bateu nele sem motivo. Por esta altura, a casa de Joe está cheia de pessoas a usar os seus aparelhos eletrônicos. Um rufia tenta fazer com que as pessoas paguem pela eletricidade que nem sequer lhe pertence. Quando ninguém se levanta contra ele, Nori toma o assunto nas suas mãos. A conversa aquece, mas antes que algo aconteça, as luzes apagam-se. Nori fica feliz por Joe a ter defendido. Entretanto, no bosque, Barbie e Jimmy encontram o seu alvo, mas ficam presos porque Paul também tem a sua espingarda. Ele está a segundos de matar Dee, quando Linda aparece por trás e o mata com um tiro. Em casa de Joe, Caroline chega e pede à filha que seja mais responsável. Joe e Nori dão as mãos,
o que cria estranhas faíscas e faz com que os dois tenham um ataque. Voltam a entoar coletivamente um cântico sobre uma espécie de estrelas cor-de-rosa que se alinham. No bunker, Júnior volta a visitar Andy, desta vez com um estojo de primeiros socorros. Ela ajudá-o a tratar as feridas nos nós dos dedos, mas guarda secretamente uma tesoura consigo. Na última cena, Julia e Barbie chegam à casa depois de um longo dia. Julia começa a suspeitar dele depois do que Júnior lhe contou. Quando ele está no duche, ela vasculha os seus pertences.